Tânia, para 3 de Tammuz, um dia muito especial, Ilulá do Rebbe de Lubavitch. A gente estava explicando sobre a questão que Hashem é totalmente acima da compreensão, acima da Chokhmah. Isso que a gente usa a expressão que ele é Chacham, que ele é sábio, na verdade é que ele se manifesta na Chokhmah, sai dele Chokhmah, mas não que isso é ele. E a gente explicou que, na verdade, Deus está se manifestando na bondade, na Chokhmah, é uma maneira que Deus está emanando ali. Então, na observação do Morazaken escreve que o segredo do Tzimtzum, da luz infinita de Hashem, que é chamado de Adam Kadmon, ou Dikna, da barba, são vários tipos de ocultações, está explicado em outros lugares extensamente, para limitar a luz de uma maneira que ela esteja se manifestando de Kelim, quer dizer se manifestando de maneira limitada. Como a gente falou, escrever uma linha de 10 centímetros. Depois que a luz infinita de Hashem se limitou nos Kelim de Rabá, de intelecto, aí dá para falar a frase que o Maimonides escreve, que ele é o conhecimento, ele é o conhecedor, ele é o que está sendo conhecido, ele é uma coisa só, e através que ele conhece a si mesmo, ele sabe tudo. Quer dizer, usar as expressões de conhecer, só dá para falar depois que a gente já está falando que Deus se ocultou, camuflou, limitou a luz infinita dele ao ponto de Kelim, de Atzilut, onde começa a existir sabedoria. Porque realmente os utensílios de Atzilut, eles são a vitalidade para os próximos mundos e tudo que tem nele, mas sem essa ocultação, sem essa albachá, essa vestimenta que Deus se coloca, vamos chamar assim, então não dá para falar sobre ele mesmo, que ele é o conhecimento, ele é o conhecedor, não dá para falar isso, porque ele é totalmente acima da questão de conhecimento, de entendimento, né, infinitamente, como a gente falou, que até perante a Chokhmah, até a sabedoria, para ele é como uma ação física, na verdade é muito mais do que isso, é só um exemplo para a gente entender. Então essa frase que o Maimonides escreve, que ele e o conhecimento é uma coisa só, é num nível já limitado de Hashem, já numa manifestação de Hashem, e sobre isso a gente fala que ele e seu conhecimento é uma coisa só. Diz o Morazaken para a gente, para concluir essa ideia, nós não temos ocupação banistarot, com os ocultos, com as coisas profundas de cabalística que a gente não consegue entender. Mas o que sim está revelado para a gente é acreditar em fé completa que Hashem e seus utensílios, ou seja, suas condutas, Kadosh Baruch Hu, sua vontade, sua sabedoria, ele e essas condutas todas são unidas com a sua essência totalmente. E a sua essência é infinitamente acima da questão de Chokhmah, da questão de lógica. Então, a mesma coisa como eu não consigo entender Deus, que Deus não é só que eu não consigo entender, está totalmente fora de cogitação de eu entender, a mesma coisa, essa união, essa unicidade dele com as suas condutas, isso que ele e as suas condutas é uma coisa só, também não dá para entender. Então, como é que pode ser essa união na criação do mundo? Por exemplo, Deus criou o mundo, isso está totalmente ligado a ele, por mais que o mundo é limitado. A Gevurah de Deus, a severidade, a condensação dele, está diretamente unida com ele. Para a gente não pensar que esse mundo é separado de Deus. Então, a gente não consegue entender isso, igual como a gente não consegue entender o próprio Hashem. E por isso que as midot de Hashem, as condutas de Hashem, as sefirot, são chamadas no Zohar de Raza de Mehamnuta, o segredo da fé. Quer dizer, realmente é uma questão de fé, acima de lógica, não dá para entender, não tem cogitação de entender, não só que é profundo, não teria como entender de qualquer jeito, igual como não dá para entender o próprio Hashem, também não dá para entender as suas condutas. Isso vale para uma outra questão também, quando às vezes a gente vê algo acontecendo no mundo e a gente não sabe explicar qual a justiça que tem por trás, a gente tenta sempre dar uma explicação lógica para a gente, não vamos conseguir entender o mundo de Hashem 100%, porque ele é de Hashem, tem coisas que a gente não consegue ver, tem coisas que a gente está fora da nossa alçada, realmente é uma questão de fé, de emuná. Não está escrito no Tânia que eu vou falar agora, mas a gente poderia falar que não é à toa que a divisão do Tânia, 3 de Tammuz, o dia do Ilulá do Rebbe, a gente está falando sobre essa questão da fé, da gente não conseguir entender assuntos muito profundos, e sim temos que está ligados com o que está revelado para a gente, com o que a gente pode fazer. Talvez isso aqui seria uma mensagem que a gente não vai tentar entender o que acontece ou deixa de acontecer em relação a gente não ver o Rebbe hoje em dia claramente e tudo isso, mas de qualquer jeito a gente sabe que temos o líder da geração, que é o Rebbe de Lubavitch, que deu várias instruções para a gente do que fazer. Então, talvez não está na nossa alçada entender exatamente qual é a nossa situação, qual é o status depois de Gimel de Tammuz, depois de 3 de Tammuz, mas com certeza podemos cumprir as suas missões, estudar a Torá, fazer mitzvot, trazer mais judaísmo para as pessoas, e se Deus quiser, já já vamos estar com Mashiach e com todos os tzadikim, com a gente, visivelmente. Ay